Hoje nós vamos ver 16 ferramentas para a escrita de roteiro e peças de teatro. É claro que essas ferramentas servem para a sua narrativa, para o seu romance, para a sua novela, para a sua palestra, para a sua propaganda, para a sua aula, enfim. São técnicas que você pode se utilizar em outros lugares. O mais importante é tornar consciente o inconsciente, porque quando você consegue conscientizar as maneiras, os métodos, as formas de contar uma boa história, então isso fica muito mais prático e muito mais claro na hora de você escrever. Então ter consciência dessas técnicas é fundamental. Então quando travar, preencha a sua história com alguma dessas técnicas. Eu tenho certeza que você vai dar um passo adiante dentro da sua história. Então vamos para as 16 ferramentas de escrita para roteiros, peças de teatro e como você melhor utilizar dessas técnicas. A primeira técnica é a descrição de movimento. Nessa técnica você vai descrever apenas o movimento do personagem. Grandes escritores e grandes artistas já escreveram peças mudas, roteiros mudos, apenas descrevendo o movimento do personagem. Então essa descrição de movimento vai fazer a ação da história poder acontecer. A outra é a descrição de intenção, que é como o personagem faz isso, como ele se movimenta, como ele foi para a direita, se ele entrou dentro desse quarto, ou dentro dessa sala, dentro desse jardim aqui, com raiva, com calma, com paciência, com estresse, enfim, é como ele vai fazer determinada ação dentro do seu roteiro, dentro da sua história. A outra é nomes de personagens. É muito importante você colocar o nome dos personagens, né? Às vezes quem está falando não é tão claro assim, né? Às vezes tem alguém atrás da moita, atrás da cortina, em algum lugar. Então você precisa colocar o nome do personagem para saber quem está falando essas cenas, quem está falando essas histórias, né? Porque às vezes parece simples, mas muitos escritores escrevem até narrativas e falam, não, aqui é o Joãozinho falando. Eu falei, pá, mas não está claro isso, aonde está dizendo? Você quer que eu deduza isso? Então é preciso tornar isso claro para o leitor. A outra ferramenta é o diálogo bumerangue, que é você falar alguma coisa e receber essa outra coisa de volta, ou receber algo relacionado a essa coisa. Então, quer um café? Quero sim. Com ou sem açúcar? Com açúcar. Muito obrigado. Não tem de quê. Ou seja, é um diálogo de pergunta e resposta. A outra ferramenta é o diálogo fragmentado, onde você pergunta, quer um café? E outra pessoa fala, você viu o jogo do Corinthians? Elas começam a conversar de algumas coisas e no final ela fala, eu quero um café sim. Ou seja, essa resposta dessa pergunta foi adiada para depois. Então é uma técnica muito boa para você tornar os seus diálogos mais concretos, mais reais. A outra técnica é o diálogo circular. Muitas vezes você pode fazer com que o personagem repita o mesmo diálogo ou a mesma intenção, justamente para mostrar que ele está preso dentro de um sistema, dentro de um lugar, dentro de uma certa situação e ele precisa sair para sofrer por coisas diferentes, né? Então o diálogo circular torna o eterno retorno, né, bem concreto dentro da sua história. A outra ferramenta é o discurso poético, quando o personagem ele virar e falar, nossa, esse jardim como é bonito, as flores, o verde, etc, né? Ou seja, ele começa a filosofar, ele torna o seu eu lírico claro, né? Ele coloca para fora, vai falar sobre o céu, a natureza, ele coloca sua visão de mundo poética, seu modo poético para fora, por meio da fala. A outra técnica é nuances de polaridade. É sempre importante você alterar as nuances de polaridade dentro da sua história. Então se o personagem está deitado na cama, ele não quer sair da cama, no final dessa cena, no final desse movimento, ele deve estar louco, deve estar saltando da cama para sair dali. Ou seja, você mudou de uma forma que ele não queria sair da cama para uma forma que ele está louco para sair da cama e já está em pé, né? Então é muito importante você mudar a sua cena, não deixar ela, ele está louco para sair da cama e pronto, né? Não, precisa ter essa nuance de polaridade para prender a atenção do leitor. A outra técnica é a situação de contexto, que é você contextualizar a sua cena. Por exemplo, os personagens estão em Marte, ok, e aí a partir desse momento, desse cenário, eles vão falar sobre banalidades ou sobre coisas comuns, ou eles estão falando uma linguagem marciana, ou seja, qual que é o pano de fundo da sua história, qual que é o contexto em que essa cena está acontecendo. A 10ª técnica de escrita é a limpeza de chaminé, que o Freud chamou essa técnica para falar sobre associação livre, né? É quando o personagem ele vai falando para poder pensar, né? Ele não pensa para falar, ele fala para poder pensar.
Uma outra técnica de escrita é a frase que descreve uma ação. Então, em vez de você mostrar a ação, você vai fazer com que a fala mostre a ação do personagem. Então, geralmente, essa técnica vai acontecer ou no passado ou no futuro, porque ele vai descrever algo que aconteceu ou que vai acontecer. E a 12ª ferramenta é uma frase que demonstra uma ação. Geralmente, essa técnica é bom para se utilizar no presente, porque você começa a se utilizar em vez de você mostrar a cena, você vai demonstrando ela por meio da linguagem. Então, por exemplo, jovem entra pela direita e diz um olá. Uma outra técnica é a informação de endereço. Muitas vezes na vida, né, a gente está perdido e fala, onde fica tal lugar? Pessoa fala, vai pela direita, desce pela esquerda, vai reto. Então, você pode se utilizar isso dentro da sua peça para dar essa noção de geografia da sua história. Uma outra técnica é o discurso no presente com o tempo acelerado, ou seja, você faz 10 anos da sua história se passar em 2 frases, né? Dizendo sempre no presente, né? Por exemplo, como você está bonita hoje, olha o nosso filho brincando no jardim, nosso filho acabou de entrar na universidade. Ou seja, você fez passar aí 18 anos de um encontro até o filho brincando no jardim até ele entrar na universidade em uma frase, né? Ou seja, você faz o discurso no tempo acelerado. Uma outra técnica super importante é a mudança catastrófica. É quando dentro da sua história tudo muda, é o ponto de virada. E para finalizar, mais uma técnica aqui para você que é o contraste. Ou seja, se tem um casal numa situação de amor, de repente acontece uma situação que ela, tô com dor de barriga, né? Vou sair daqui, ou o pão de queijo está queimando no forno. Então você usa pelo contraste, né? Então um casal que está cheio de amor, de repente, pelo contraste, por uma fala, né? Ela vai para um outro lugar, né? Como se fosse uma chave que tirasse aquela cena daquele contexto e colocasse para outro contexto, né? Por esse contraste.